Fala pessoal, tudo bem? A gente vai continuar aquele bate-papo sobre os modos ventilatórios. A gente vai falar do que ficou faltando, que foram os modos assisto-controlados ou assistido-controlados. Depois eu vou te dar um macetinho, tá? Uma fichinha de como configurar um ventilador mecânico logo depois de entubar um paciente. Maravilha? Vamos lá? Então, modos assisto-controlados. Quais são os dois principais modos da prática clínica? Eu tenho o VCV, assisto controlado, e o PCV, assisto controlado. Tá joia? São só esses dois que são de importância para a gente. Como que funciona? O ventilador, dessa vez, ele não tem mais aquela má vontade do PSV, aquele só ajudo se você me pedir, que a gente tinha conversado. Agora, ele está aqui para qualquer necessidade. Se o paciente tentar respirar, ele deixa, ele ajuda inclusive, né? Ele assiste, presta assistência, e se o paciente não tentar, ele manda uma ventilação controlada. Legal? Não é à toa que esses modos hoje sejam os campeões da terapia intensiva. Então, o grupo de modo assisto controlado representa o grupo mais utilizado nos pacientes em ventilação mecânica fora do bloco cirúrgico. Legal? Qual que é a diferença de um assisto controlado VCV ou PCV para um VCV e um PCV normal? Esses modos são capazes de sentir que o paciente tentou respirar. E a maneira com que ele sente é igual à da ventilação com pressão de suporte do PSV. Ele sente a queda de pressão negativa, geralmente até -1, -2 centímetros de água, ou ele sente que o fluxo passou de 2 litros por minuto. Isso aí você configura, você escolhe o que ele vai sentir e quanto, mas essas são as configurações normais. E aí? Aí ele vai aplicar um conceito chamado de janela de tempo. Como que funciona? Quando você configura o ventilador, você não coloca uma frequência respiratória? Eu vou colocar uma aqui. Coloquei 12, por exemplo. Aí o ventilador faz a conta. Para ter uma frequência de 12, tem que ter um disparo a cada 5 segundos. Então a minha janela é de 5 segundos. Eu vou esperar 5 segundos. Se o paciente respirar, legal, eu ajudo. Se ele não respirar depois de 5 segundos, aí eu vou ventilar independente do paciente. Olha só. Então aqui é um paciente que está em assisto controlado. Você acha que isso é um VCV ou é um PCV? Lembra lá da aula passada. Curva de fluxo quadrada, retangular, né? Mas a gente fala quadrada. Pensa sempre em VCV, tá? Primeira ventilação aqui. Essa ventilação foi assistida. O paciente pediu para respirar? Não pediu, porque a curva de pressão não mudou, certo? Então essa aqui é uma ventilação completamente controlada. Ele mandou uma ventilação controlada, passou um tempinho. Aí passou um tempinho, o paciente tentou respirar. Ele fez a... E aí a pressão deu uma quedinha, o ventilador mecânico sentiu e ajudou. Perceba que essa ajuda é diferente da pressão de suporte. O paciente estava em VCV, a ajuda vem em volume também. Então ele vai manter o mesmo volume da ventilação anterior, né? Estava em 500 ml, ele mantém 500 ml, mantém o mesmo formato da curva de fluxo, né? Fluxo constante. Então, estava em VCV, a assistência veio em VCV também e vem com a mesma configuração da ventilação controlada. Só uma curiosidadezinha a mais para você aqui também, tá? Você está vendo uma linha branca aqui embaixo e que tem uma deflexão negativa na mesma hora que o paciente tentou respirar? Isso aqui é um outro parâmetro, na maioria das vezes não vai estar disponível, mas pode aparecer na prova se o cara quiser dificultar. Isso aqui é uma medida da pressão intratorácica. Como que ele faz isso? Ele pega um transdutor de pressão e joga lá no esôfago, igual uma sonda nasogástrica, ele vai e passa lá para o esôfago. Né? Jogou e deixou lá no esôfago. Quando eu tentar inspirar, a pressão negativa ela vai para o pulmão, mas ela vai para tudo que está dentro do tórax. Então esse transdutor ele sente ali também. Tá? Então ele é uma outra maneira de você ver que o paciente está tentando respirar. Legal? Então, conclusão, a gente está num modo que é VCV, que tem ventilação controlada e tem ventilação assistida. Isso aqui é um VCV, assisto controlado. Né? O que aconteceu? Antes da janela de tempo acabar, eu tentei respirar. Então eu mandei. Na hora que eu comandei a respiração, o que aconteceu? Ele zera a contagem, ele começa a contar de novo. Ele vai 1, 2, 3, 4, 5 segundos. 5 segundos porque a gente colocou aquela frequência de 12, né? Vai ser proporcional, ou melhor, inversamente proporcional à frequência, né? Ele vai calcular a janela de tempo. Beleza. E aí está aqui minha janela de tempo. Venceu a janela de tempo e meu paciente não tentou respirar. Aí ele mandou outra controlada.
Antes de vencer de novo o intervalo da janela de tempo, não vou ter como medir aqui, mas antes de vencer esse intervalo inteiro da janela de tempo, o paciente tentou respirar de novo. Aí, como ele tentou respirar antes da janela acabar, ele permitiu que o paciente mandasse mais uma vez. É só isso, é assim que funciona. Legal? Então, usando um método assisto controlado, pode acontecer três coisas. Eu posso ter um paciente que está tentando respirar mais rápido do que a frequência respiratória que eu configurei no ventilador mecânico. O que vai acontecer? Todos os ciclos ventilatórios vão ser ciclos assistidos. O paciente vai estar 100% no comando dos disparos. O comportamento da ventilação, o volume que vai entrar, a pressão que vai ser aplicada, quem manda é ele, quem manda é o ventilador mecânico. Mas quem está mandando em todos os disparos é o paciente. No oposto extremo, eu tenho um paciente que não tenta respirar em momento nenhum. O que vai acontecer? Vai virar um VCV clássico ou um PCV clássico, certo? E até aqui tudo bem. É isso que eu quero mesmo. Eu quero que quando ele tente respirar, ele respire. É mais confortável para o paciente, ajuda a preservar a musculatura respiratória. E se ele não tentar, eu garanto que o paciente não vai ficar sem respirar. Qual que é o problema? Às vezes, o paciente tem uma tentativa irregular de respirar, ele tem um drive ventilatório baixo. Ele puxa uma vez, esquece durante vários segundos, puxa de novo. O que vai acontecer? Ora eu tenho uma ventilação assistida, ora eu tenho uma controlada. Ora eu tenho uma assistida, ora eu tenho uma controlada. Qual que é o problema? Pode acontecer do paciente tentar respirar na hora errada. A gente fala popularmente que ele está brigando com o ventilador mecânico, brigando com a ventilação mecânica. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Nem sempre é igual eu estou mostrando aqui, mas só para você entender. O que aconteceu? Eu estava aqui no final da inspiração, acabou a inspiração, pico de pressão acabou, ciclei para começar a fase expiratória. Durante o início da fase expiratória, meu paciente tentou respirar. Vejo na curva aqui de baixo, né? Vejo também na fase expiratória que ele interrompeu a expiração por um tempo, tentou segurar o ar, depois ele cansou e terminou a expiração, tá? Aqui aconteceu de novo, outra briga, certo? Estava acabando a inspiração, no finalzinho, ele ainda queria inspirar mais, tentou sustentar a inspiração, não conseguiu, deu uma bagunçada na expiração, terminou de expirar. Isso é ruim, porque causa desconforto para o paciente e pode ser deletério para o pulmão dele também. As intervenções terapêuticas dependem do time, da maneira com que isso aqui está acontecendo. É uma coisa mais do especialista. Normalmente a prova não pergunta, tá? O importante é só que você consiga reconhecer que isso aqui está acontecendo, essa briga que a gente chama de assincronia. Legal? Vamos lá fazer fixação. Qual é o modo ventilatório programado para essa paciente? Questão da USP 2023. Vou colocar as alternativas aqui, você pausa, pensa e a gente retoma. Voltou? Legal. Olha só aqui comigo, antes da gente resolver a questão. Você conhece esse, conhece esse, conhece esse. Esse aqui você não conhece, ventilação mandatória intermitente controlada, popularmente conhecido como SINV. Tá? Esse é um modo que ele está caindo em desuso, porque ele era usado para desmame de paciente, mas foi se percebendo que quando você usava isso em terapia intensiva, às vezes o tempo de ventilação mecânica era maior do que quando você não usava. Então é um módulo que está sendo meio que deixado de lado. Mas quando o autor quiser bagunçar com sua cabeça, ele vai perguntar do SINV, porque ele sabe que você não vai dar tanta atenção quanto você deu nos outros. Então eu peço sua licença para interromper a questão um pouquinho. Eu vou tirar essa imagem da questão e vou trocar por uma imagem de um paciente ventilado em SINV. E aí eu vou te explicar o que acontece, certo? Então esse aqui é um paciente ventilado em SINV. O que você observa? Primeiro, existem 3 padrões diferentes de ventilação aqui. Notou? Vou te mostrar. Tá? Vou configurar o SINV. O que eu tenho que fazer? Eu escolho um número de ventilações que eu chamo de mandatórias. Eu posso dizer que eu quero, por exemplo, que a cada minuto 8 ventilações mandatórias aconteçam. Certo? Se o paciente não tentar respirar, no mínimo, ele vai receber 8 ventilações mandatórias. O que você está vendo nesse primeiro ciclo aqui? O paciente tentou alguma coisa? Não tentou, porque, olha, curva de fluxo não está quadradinha perfeita, não teve aquele aumentozinho inicial, curva de pressão não teve deflexão negativa, o paciente não se mexeu. Então entrou aqui um ciclo mandatório puro. A gente fala que é um ciclo mandatório não sincronizado. Legal? Depois de um tempo, antes da próxima ventilação mandatória entrar,
paciente tentou respirar, olha aqui, deflexão negativa da pressão, fluxo começou a subir uma besteirinha, e aí o ventilador fez o quê? Ele assistiu à ventilação, tá? Seguindo o padrão ventilatório que já estava configurado, que era um padrão de volume corrente, VCV, né? Ventilação controlada a volume. Tá? Então ele mandou uma ventilação controlada a volume no momento que o paciente disparou. O que que mudou? Ele permitiu que o disparo fosse realizado pelo próprio paciente. A gente chama isso de ventilação mandatória sincronizada, porque é a mesma ventilação de antes, né? Um ciclo ventilatório mandatório sincronizado, certo? Só que o paciente é que escolheu a hora de começar. Como que funciona? Até que parece um assisto controlado, né? Só que a janela de tempo aqui funciona de maneira diferente. O assisto controlado, você tem aquela janelona lá, até a próxima respiração. Em qualquer momento que eu tentar respirar dentro dessa janela, ele vai me dar um ciclo assistido. No SINV, não. O ciclo ele só vem assistido dessa maneira aqui se a respiração do paciente acontecer muito perto da hora do ciclo automático acontecer, certo? Então, se ele acertou ali com uma margem de segurança, né, poucos segundos antes do ciclo entrar puro, aí vem o sincronizado. Se eu tentar respirar fora dessa janelinha, o que que acontece? Um exemplo aqui, ó, acabou de vir um mandatório não sincronizado, logo depois eu tentei respirar, não estava na hora ainda. Aí ele não me ajuda, ele deixa eu tentar, então eu tentei, olha, a pressão caiu, depois entrou um pouquinho de ar, certo? Eu fiz um voluminho, eu tentei, eu consegui respirar, mas eu não ganhei ajuda. Isso é um ciclo espontâneo puro. Então eu tenho mandatório não sincronizado. Se eu acertar o tempo certinho, eu posso conseguir sincronizar. Se eu errar o tempo, vem um ciclo espontâneo sem ajuda nenhuma. Isso é o SINV clássico, é o SINV tradicional. Ele permite 3 ventilações, então. Legal? Hoje em dia, a gente tentou melhorar o SINV e a gente trocou o ciclo espontâneo por um ciclo com pressão de suporte. Então, nas máquinas aparece escrito SINV-PS, SINV-PSV, tá? E aí, o que que acontece? Ao invés de ter um ciclo espontâneo, se ele tentar fora da hora do ciclo mandatório, vem um ciclo assistido com pressão de suporte. Então, ao invés de ter esse perfil, com esse volume fixo que eu estou entregando aqui, porque era uma ventilação a volume corrente, vai ter um perfil de ventilação controlada à pressão. Legal? Existe SINV que ventila a pressão ao invés de volume? Existe. Mesmo assim, a ventilação com pressão de suporte seria diferente, porque a ventilação mandatória eu estaria configurando um valor de pressão, no suporte eu posso configurar outro valor de pressão se eu quisesse. Tá? É assim que você detecta SINV, você procura ciclos diferentes dentro de um mesmo modo. De toda sorte, dificilmente a gente vai ter questão de SINV, só se o cara quiser realmente bagunçar, tá? Quiser realmente te apertar muito. O normal é cair alguma coisa desses outros 3. Vou voltar à imagem da questão agora e a gente vai resolver. Legal? O que eu estou vendo aqui? Curva de pressão. Eu pedi, eu tentei respirar? Não. Então veio um ciclo controlado. Segunda curva, essa foi a maldade. Tem uma deflexão negativa muito pequenininha aqui, mas tem, certo? Então esse ciclo aqui foi um ciclo assistido. Aí vem outro controlado, outro assistido. Vou marcar para você. Legal? Que modo ventilatório é esse? A gente já viu. Curva de fluxo quadrada, eu tenho que pensar sempre em ventilação a volume, tá? Que é fluxo contínuo e constante. Ventilação a volume. Será que é volume mesmo? Olha como o volume é constante em todas as ventilações, é o mesmo volume toda vez. Tá? Isso favorece a nossa suspeita, não garante, mas favorece a nossa suspeita de que isso é uma ventilação controlada a volume. Só que não é uma controlada pura, porque quando eu tento, ele me ajuda, quando eu não tento, ele manda. Isso é uma ventilação a volume em modo assisto controlado, tá? Então, volume, assisto controlado, gabarito, letra D. Legal, pessoal? De modo ventilatório, era isso que a gente precisava para a prova. Pausa estratégica aqui, pessoal. Deixa eu contar um segredinho aqui para vocês. Você aprende mais rápido com a MedReview porque a gente não ensina como todo mundo. Aqui tem neurociência aplicada, didática refinada e aulas feitas para você entender de verdade os conteúdos, sem enrolação. E o resultado disso, você aprende mais, guarda mais e chega mais preparado para as provas. E se você quer continuar os seus estudos com a MedReview, clica aqui no link da descrição ou aponta a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer na sua tela. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E falando nisso, vamos voltar para a aula. Agora,
a gente tem o seguinte, às vezes a prova não te pergunta só o modo, ela pergunta o modo e como você vai ventilar, quais os parâmetros você vai configurar. E aí ele vai te dar várias opções, você tem que acertar. A vida também te pergunta isso aqui com uma boa frequência. Então o que eu te sugiro? Que você não só aprenda isso aqui e guarde para a prova, mas você leve isso no seu bolso quando você for para o plantão. Porque se você precisar ventilar um paciente depois de entubar, isso aqui vai te ajudar muito. Legal? Então vamos começar a preencher aqui quais são os parâmetros e como que a gente trabalha neles. Primeira coisa, você tem que escolher qual o melhor modo ventilatório para um paciente que acabou de ser entubado. Qual que eu não vou usar de jeito nenhum? Ventilação com pressão de suporte, PSV. Por quê? Porque a gente conversou lá na outra aula que o PSV, se eu não tentar respirar, ele não me ajuda. Então não pode PSV. Normalmente metade das alternativas da questão vai estar te sugerindo um PSV. Então você já descarta metade das alternativas, aumenta a sua chance de acertar. Certo? Se vier qualquer outro modo daqueles clássicos que a gente viu, VCV, PCV ou VCV assisto controlado, PCV assisto controlado, pode ser a resposta correta. De preferência, a gente coloca um modo assisto controlado, tá? Qual dos dois? Tanto faz. Não tem evidência de superioridade de um módulo versus o outro, de um modo versus o outro, tá? São configurações diferentes, mas em geral eles entregam os mesmos resultados. Escolhi o modo. E agora? Agora você tem que preencher essa lista aqui, ó. Como que a gente faz? Primeiro, frequência respiratória. Na grande maioria das vezes que eu precisar ventilar um paciente, eu vou utilizar a frequência respiratória próxima do basal, do fisiológico de uma pessoa, que é entre 12, 16, 12 e 20 incursões respiratórias por minuto. Se for um paciente asmático, DPOC com um pouquinho menos, se for um paciente com síndrome de desconforto respiratório, com acidose respiratória por algum outro motivo, posso ventilar um pouquinho mais rápido para tentar tratar essa acidose ventilatória. Legal? Mas normalmente é isso aqui que a gente vai fazer. PIP. Já falamos que a PIP é muito importante. Se você quiser uma explicação mais detalhada, volta na primeira aula, mas a PIP é importante porque ela evita o atelectrauma, a inflamação pelo processo de colabar, né, esvaziar o alvéolo inteiro e encher de novo. E também porque o alvéolo, quando esvazia todo, ele fica muito duro e atrapalha a minha ventilação. Então sempre tem que ter PIP, tá? Na prática, na vida, você praticamente sempre vai começar com uma PIP de 5 centímetros de água. Na prova, você vai aceitar como correto começar com 3, 4 ou 5 centímetros de água. Mas na vida, começa com 5, não vai com 3, não. Ninguém começa com 3, tá? Isso é muito, muito, muito específico e raro. Legal? O que mais? Fração expiratória de oxigênio. Acabei de entubar o cara. Provavelmente até perdi alguns segundos ali na intubação, porque eu não sou especialista. Minha intubação pode ter demorado um pouquinho mais. Eu quero oxigenar esse cara o mais rápido possível. O que mais? Talvez intubei por uma causa extrapulmonar, mas talvez foi uma causa pulmonar. Às vezes ele não está oxigenando bem. Às vezes ele precisa de uma ajuda, então eu preciso de uma fração de oxigênio alta. Eu sempre começo com a fração inspirada de oxigênio de 100%. Só que o oxigênio é meio complicado. O oxigênio, ele produz radical livre, ele é inflamatório. Então a gente não sustenta 100% se não precisar. Então o que você faz? Joga 100%, termina de configurar o seu ventilador, olha para o paciente de novo e olha para a saturação dele. E vai baixando devagarzinho aqui. Vai tirando, vai tirando, vai tirando, até achar o mínimo de oxigênio que você precisa entregar de fração inspirada para sustentar uma boa saturação. O que é uma boa saturação? Muda de uma referência para outra, mas normalmente a gente considera entre 90% e 96%. Tá? Algumas referências vão falar assim, de 88% até 92% tá bom se for síndrome de desconforto respiratório agudo. No resto, 90%, 95%. Em geral, guarda 90%, 95%. Tá? Vai baixando a saturação, ou melhor, vai baixando a fração inspirada até a menor fração que mantenha uma saturação legal. Foi. Próxima. Volume corrente. Essa é muito, muito, muito importante para a prova, tá? Volume corrente. Para um paciente em VCV, você escolhe diretamente, né? E você vai escolher 4 a 8 ml por quilo. Legal? Detalhe, você está vendo um negócio aqui, um PP? O que é esse PP? PP é por quilo de peso predito. O que isso significa? Hoje, eu peso em torno, hipoteticamente, de 70 quilos. Se daqui 6 meses
eu tiver me descuidado da academia, da dieta, e tiver pesando 115 quilos, o meu volume corrente não muda, tá certo? Por quê? Porque o pulmão não engordou junto comigo, entendeu? Então é o seguinte, peso predito é peso de acordo com a altura da pessoa, tá legal? Então quando você for ventilar um paciente na sua prática, você vai estimar a altura dele, vai olhar, olha, ele tem aí mais ou menos 1,70 m, 1,80 m e vai aplicar uma fórmula. Não precisa decorar essa fórmula. Eu vou colocar aqui em cima para você ter no seu bolso e usar quando você quiser utilizar, tá? Nunca foi cobrado em prova, ou pelo menos nas provas dos anos recentes não tem aparecido, que você soubesse isso aqui de cabeça. E nem faz sentido pedir essa maldade mesmo. Mas na prática é legal você ter a fórmula. Beleza? Então vamos lá. Primeira informação é essa. É peso predito, não é peso real. Se eu te disser que o paciente tem 200 quilos e 1,60 m, você tem que calcular para 1,60 m. Isso é maldade da questão querendo te enganar. Legal? Davi, acabei de entubar o cara aqui, foi um desespero. O paciente está com a saturação meio baixa ali, está com 80, 85 de saturação. Eu vou ficar fazendo conta, eu não posso começar a ventilar esse cara de uma maneira mais eficiente? Pode e deve. Tá? Vou te ensinar um macetinho que a gente usa na anestesia para estimar o peso predito. Se for um homem, você pega a altura dele em centímetros e subtrai 100. Se for uma mulher, subtrai 105. Vou escrever aqui em cima, tá? Não é para fazer assim na prova, mas na vida, acabei de entubar, preciso resolver rápido. O cara tem 1,80 m, faz de conta que ele tem 80 quilos, certo? E faz a conta. Mulher, então faz de conta que se ela tem 1,80 m, o peso dela seria 75 quilos. E aí você joga no cálculo. Legal? Depois que tudo estiver calmo, tranquilo, você vai e faz aquela conta anterior que a gente falou, essa aqui. E aí ajusta, titula direitinho. Mas para começar, isso aqui te tira do sufoco. Legal? O que mais? 4 a 8 é um intervalo meio grande, certo? No paciente com pulmão rígido, um paciente que chegou aqui e você entubou porque ele estava rebaixado, estava com Glasgow de 6, certo? Entubou porque ele estava sem drive ventilatório, mas ele não está com nada catastrófico no pulmão em si. Em geral, a gente vai manter 6 a 8 ml por quilo. No paciente que está com o pulmão muito escangalhado, muito doentinho, certo? Um síndrome de desconforto respiratório agudo, a gente tende a manter de 6 para baixo, então 4 a 6 ml por quilo. Na prova, normalmente, e aí guarda para responder questão, o gabarito vai ser 6 ml por quilo, certo? Quase sempre o gabarito é 6 ml por quilo. A gente vai falar de casos especiais em aula própria, tá? Guarda 6 ml por quilo para a sua vida e guarda também para responder questões de prova que você vai sair bem. Legal? PCV, eu escolho o volume? Não escolho. PCV eu coloco um valor de pressão e aí eu observo qual que é o volume que vai ser entregue. Aí o ventilador fala, olha, o volume corrente está em tanto. Às vezes aparece em inglês, aparece escrito tidal volume, mas é a mesma coisa, tá? Então o que você vai fazer? Você coloca a sua pressão e você observa, monitora qual que é o volume que está sendo entregue. Beleza? O que mais que é importante para a inspiração acontecer? Além de escolher um volume, no VCV eu escolho o fluxo inspiratório. Quanto de ar vai entrar por minuto. E aí você lembra que eu te falei, olha, tem livro que fala 40 a 60, tem livro que fala 30 a 60 litros por minuto. Legal? E aqui, PCV eu escolho o fluxo? Não, PCV o fluxo é uma consequência da pressão que eu coloquei, então como é uma consequência, eu não vou ajustar diretamente, eu só observo e vejo o que aconteceu. Legal? Às vezes, se você tiver, por exemplo, num bloco cirúrgico, ao invés de configurar fluxo inspiratório, o ventilador te permite configurar diretamente relação inspiração e expiração, a relação IE, nessa proporção aqui. Mas normalmente no VCV você vai pelo fluxo inspiratório mesmo, e aí ele vai calcular sozinho a relação de volume corrente e fluxo, vai te dar o tempo inspiratório do paciente, tá? Beleza. Invertemos agora. VCV esquece pressão, porque a pressão vira uma consequência do volume e do fluxo, certo? Mas aqui eu escolho, né? E cuidado, porque para quem nunca viu um ventilador mecânico de terapia intensiva, isso te confunde. Porque pressão inspiratória, você imagina que é o valor máximo de pressão, e não é. Pressão inspiratória é o valor acima da PIP. Então coloquei ali PIP de 5 e eu coloquei 15 de pressão inspiratória. Esse é o gradiente. A pressão máxima que vai chegar lá naquele paciente é 20, tá certo? Então tenha isso em mente. Pensando nisso, e como a pressão máxima não deve ser maior do que 30, o limite de pressão inspiratória costuma ser de 25, porque a gente assume 25 de pressão inspiratória com 5 de PIP, 30. Tá? Então a gente trabalha com esse limite aqui. Se for um paciente com pulmão muito ruinzinho, muito doente,
a gente tenta fazer com que esse gradiente não seja maior do que 15, tá? Vai ter aula específica para a gente falar de pulmão ruinzinho, mas guarda assim, você pode chegar até 30 de pressão máxima e normalmente a gente quer um gradiente entre pressão máxima e PIP de 15, mas poderia chegar a 25. Relação IE, já te falei, no VCV a gente não mexe, a gente só olha, agora aqui eu mexo. Na PCV, eu quero deixar uma relação expiratória, um tempo expiratório que seja maior do que o inspiratório, porque a expiração é passiva, demora mais para terminar. Legal? Então, normalmente, a gente coloca 1:2. Vai ter lugar que você vai ver 1:2, 1:3, mas o normal é 1:2. Significa que 1/3 do tempo é na inspiração, 2/3 na expiração. Esse é o normal. Paciente com broncoespasmo, precisa de mais tempo para expirar, a gente coloca 1:4, 1:5, 1:6, a gente vai monitorando isso na curva de fluxo. Eu vou te ensinar a fazer isso também em aula própria. Mas guarda esse aqui para começo de conversa, tá? 1:2 para quase todo mundo. Se você entubou um asmático em crise, coloca 1:3 para mais. Legal? Vamos lá. Última coisa. É um modo assistido e controlado. Significa que eu preciso configurar a sensibilidade da assistência. E aí eu já te falei que isso podia ser feito a pressão ou a fluxo. O que é mais comum de ser feito? Parece que sincroniza melhor com o paciente, que dá um pouquinho mais de conforto. Parece, os estudos sugerem, ninguém garante, mas sugere-se que a pressão tenha uma relação melhor. Então o que a gente faz? Normalmente a gente configura a sensibilidade a uma pressão, uma queda de pressão de -1, -2 centímetros de água, certo? Tanto para o VCV quanto para o PCV. Poderia usar fluxo? Poderia, mas em geral a pressão tem uma relação melhor com o nosso paciente. Vamos fazer algumas questões aqui e a gente finaliza. Homem de 72 anos, admitido na UTI com quadro de choque séptico pulmonar. A questão era grande, eu abreviei, tá? Evoluiu, sendo necessário realizar a intubação. Quais devem ser os parâmetros iniciais configurados no ventilador mecânico? Tentou responder? Vamos lá. O que eu te falei? Cuidado com o modo ventilatório. Primeira coisa que ele te sugere é uma pressão de suporte. Aí é maldade. Ele quer que você erre na pressão de suporte. Por quê? Acabei de entubar esse paciente. Dei para ele um sedativo, dei para ele um bloqueador neuromuscular e talvez eu tenha usado até um opioide. Será que esse cara tem drive ventilatório? Será que ele vai dar conta de disparar o PSV? De jeito nenhum. Então, parâmetro inicial nunca é PSV, tá? Esquece letra A. Olha aqui embaixo de novo, esquece letra C. Fiquei entre letra B e letra D. Qual que é a diferença das duas? A fração de oxigênio. Qual que você quer? Você vai começar com 30, num paciente que você não sabe qual que é a situação do pulmão dele? Você vai arriscar? Não, cara, vai com 100%, que você quer garantir a saturação dele, depois você vai titulando devagarzinho. Então sai letra D, vamos marcar como nosso gabarito a letra B. Mais uma. Homem de 72 anos, pneumonia há 5 dias, no exame físico tinha uma frequência respiratória bem alta, 38, estava saturando mal, 82%, e a fala entrecortada, não estava dando conta nem de conversar. Depois de 30 minutos de VNI, sem melhora, ventilação não invasiva, sem melhora, resolvemos entubar. Considerando o peso estimado do paciente 70 quilos, quando ele fala isso, ele está dizendo, olha, o peso predito pela altura do paciente é de 70 quilos, qual é o melhor ajuste inicial da ventilação mecânica? Vou te dar as alternativas, você pausa e responde. Vamos lá então. Mesma estratégia, começa procurando o modo ventilatório. Olha lá, a questão da Unifesp, tá? Que é conhecida por ser uma prova mais difícil. Mesmo assim, procura o PSV e descarta o PSV. Você já resolveu metade da questão. Você só tem letra A e letra B para resolver agora. Vamos lá. Qual foi outra coisa que eu te falei que era muito importante? Normalmente, a resposta certa da prova vai ser um volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito. Calcula aqui com 630 dividido por 70. O que vai dar? Vai dar 9 ml por quilo. Fora daquele nosso limite de 4 a 8. É volume demais para você começar, é arriscado, certo? Você pode fazer muita pressão, distender demais o pulmão e ser lesivo. Então, já está errada a letra B aqui, certo? Se você fizer o cálculo, 420 dividido por 70, você vai ver que deu 6 ml por quilo certinho. Então, letra A está legal. Só que tem uma coisa esquisita na letra A. Você está vendo essa frequência respiratória que ele deixou aqui? A da letra B está tranquila, não está? Em princípio. A da letra A está esquisita. Você fica em dúvida nas duas, não fica? Talvez. Então, vai continuando a ler. Colocou uma relação IE de 1:2. Normalmente, o VCV a gente não configura isso diretamente, é como consequência, mas você pode monitorar.
né? Sensibilidade está legal, ele colocou a fluxo, colocou 2 litros por minuto, está certinho nos dois, mas olha a fração inspirada de oxigênio. 40? Então, cara, que eu acabei de entubar? Não pode, certo? Então, mesmo que você tenha ficado em dúvida na frequência respiratória, o gabarito só poderia ser a letra A. Não briga com questão se você ficar em dúvida. Mas eu vou um pouquinho além, tá? Não está errado. Por quê? Porque esse cara estava com a frequência respiratória de 38, ele estava ventilando rápido pra caramba. Pode ser que essa hiperventilação dele estivesse escondendo uma acidose respiratória subjacente, certo? Talvez ele tivesse com muito CO2 ali causando acidose. Se você joga a frequência dele para 10, 12, 14, pode ser que essa retenção de CO2 piore e a acidose dele piore mais ainda, tá? Então não está errado o cara começar com 30, colher uma gaso para ver como é que está o CO2 e ir titulando, não. Não é o frequente, não é o normal da gente fazer, mas não estaria errado. Então o gabarito é letra A, nem cabe recurso nessa questão, tá? Apesar de ter feito a gente pensar um pouco mais. Maravilha, pessoal. Fechamos a segunda parte. Nas próximas aulas a gente vai falar de condições específicas, certo? Vem aí uma aula legal de síndrome do desconforto respiratório agudo e a gente vai discutir tanto a patologia da doença quanto estratégias mais avançadas de ventilação mecânica. É isso aí. Grande abraço, até a próxima. Se uma aula já te fez entender tudo isso com facilidade, imagina um cronograma completo, desse jeitinho, até a sua prova. No Extensively da Med Review você tem uma didática afiada, com base em neurociência, aulas diretas, sem enrolação, um KeyBake comentado com milhares de questões, milhares de flashcards inteligentes, e-books, tudo isso com um preço acessível e justo. Quer estudar com a Med Review? Clica aqui no link da descrição ou então escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso YouTube, tá esperando o quê, cara? Se inscreve, ativa o sininho e vem pra Med Review.